das 9, João Bola Vazar. Logo de manhã cedo ficou claro que os comboios estavam todos a circular nas áreas urbanas, suburbanas, também a fazerem-se as ligações de médio e longo curso. Na capital, a oferta de autocarros é muito superior à de outras greves. Em Lisboa não há metro, isso é certo, mas a mobilidade acaba por não estar completamente penalizada. Vamos ver mais de perto. A repórter Cristina Laimene está no Campo Grande. Há por aí, Cristina, um apelo que alguém deixou na entrada para um metropolitano. Congresso aos pedões, não aos doentes. É o que pode ler numa Vou pedir, Cristina, para repetir porque não foi perceptível o início da tua frase. Eu dizia que está escrito aqui junto à frente do Congresso aqui do Campo Grande, a frase: façam greve aos pedões, não aos doentes. Quando eu sei ao caso de poder e até aqui o Estado Estado, e o Estado, mas há essa diferença, há aqui essa inscrição, este apelo, a quem faz greve, e na parede lateral do Campo Grande também há letras pretas, pode ler-se a palavra greves associada a uma palavra feia, numa crítica evidente a esta paralisação. Aqui no Campo Grande chegam muitos autocarros da rodoviária de Lisboa, não vai buscar utentes de massa, de celas, e sem honesto, em blocos filas aqui para os autocarros da Carris. Na paragem do 26, por exemplo, o 36 que vai para o Saldanha, a fila dá a volta, há muita gente à espera, porque apesar dos autocarros estarem a circular, demoram muito mais a passar, muito mais do que em dias normais, quando passam já tem instantes. Há pouco uma senhora dizia que estava há meia hora à espera do autocarro, para costumar estar cerca de 10 minutos, e isto porque já se estão passando 3 autocarros completamente lotados, portanto, acabaram por não parar. Sendo que esta senhora dizia que está à espera de dar ao trabalho, porque não tem que dizer, os padrões já sabem como é que isto é, já sabem como é que devem estar habituados. Outra senhora dizia também que já avisou que está a estar atrasada, veio de Louça, dentro de Louros, para ter Picoas. E com um grupo de colegas, em parte do Estado, vai levar cerca de meia hora a chegar a Picoas, e dizia que é 5 da tarde, anda a pé, mas para não perder o tempo, e até aquele ao fim do mundo. Reportagem de Cristina Laimene, no Campo Grande, em Lisboa. A Carris acaba de indicar que 60% da frota está a circular esta manhã. Vamos ver como estão as coisas no Porto. Já vimos, com a reportagem de Sónia Santos Silva em Campanhã, que comboios estão todos a funcionar. Agora, Sónia está no Bom Sucesso, junto à central STCP, com 8 paragens. Sónia, a circulação de autocarros aí para o Porto, como está esta manhã? São muito poucos os autocarros que estão a circular e aqui nesta terminal da STCP na Bom Sucesso as paragens estão praticamente vazias. Há muito frio, as pessoas esperam um bocadinho, se o autocarro não vai, vão embora. Ana Rodrigues é uma resistente. Há quanto tempo é que está aqui? Estou aqui mais ou menos desde as 9 menos um quarto e vou ter que esperar mais ou menos ainda uns 40 minutos. Mandei agora uma mensagem a tempo que está para o próximo. Diz uma mensagem que eu vou subir da STCP, não é? E que eu posso ainda a informação que recebeu. Ainda tenho que esperar cerca de 38 minutos. Vou levar o carro de espera, o 913. Vai para onde? Vou para a Boa da Regueira, em Gaia. E onde para ajudar a Ana ainda vai fazer um bocadinho, ainda vai estar muito tempo à espera, como ouvimos, vai estar umas 45 minutos até chegar o autocarro. De facto, a visão está a ser bastante elevada, até por comunicado, ronda uns 80%. Eu tive aqui a Campanhã até aqui ao Concerto, na Boa Vista, no centro da cidade, e ao longo do ponto vi apenas 7 autocarros circular, um no campo de Pato Barroso, um outro na Rua Salamadeira, 2 na Praça da Linda e outros 3 que passaram a noite. Quer dizer que a oferta é muito reduzida e também muito irregular. Nas paragens da STCP de tudo, um pouco cheias no centro da cidade e depois muito vazias no resto da viagem. Como referi aqui no final da Boa Vista, onde há a maior concentração de paragens da cidade, são 8, estão praticamente vazias, está muito frio e quase não há autocarros. Sónia Santos Silva, direto do Bom Sucesso no Porto. A Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações
diz que está a avaliar os fracos níveis de participação na greve dos trabalhadores da CP e da Carris. O dirigente Filipe Marques já foi, entretanto, dizendo ao TSF que na CP a culpa é, pelo menos em parte, daquilo que classifica como manobras da empresa. Na CP há aqui um caso que é flagrante, que é a determinação de serviços máximos, em vez de serviços mínimos. Portanto, como estamos a falar de 7 páginas de convóios, é uma clara limitação ao direito à greve e a indignação dos trabalhadores que têm de facto direito e que estão hoje limitados a exercer. Essa é uma razão objetiva. A outra é o comportamento também da empresa e hoje, inclusivamente, coloca à disposição de trabalhadores, quer táxis, quer a frota automóvel e até, por outro lado, faz substituição de trabalhadores em greve, mas isso é para ser tratado no filtro das entidades competentes, pois também é uma forma ilegal de fazer os convóios andarem. A TSF procura naturalmente o contraditório da CP, estas acusações do sindicalista Filipe Marques, que disse ainda à TSF que os maquinistas estão agora receosos depois de processos disciplinares movidos pela empresa, comentando os sindicatos maquinistas, já lembrou esta manhã à TSF, que está agendada a greve para o próximo dia 21. Com estes protestos nas empresas de transportes públicos, muitos habitantes da Grande Lisboa terão optado por pegar hoje no carro para garantir que chegavam mesmo ao trabalho, o mais próximo da hora do costume. Outros talvez tenham ido ainda há tempo de escutar na rádio que o cenário não era assim tão grave, terão tido a oportunidade de fazer agulha, por exemplo, para o transporte ferroviário. Durante toda a manhã, na moto da TSF, a repórter Ana Sofia Freitas tem estado a mostrar-nos como estão as coisas nos principais acessos à capital. Recordo-lhe, entretanto, que há um problema no acesso pela ponte Vasco da Gama, tem a ver com um acidente de que já demos conta, mas a repórter está agora no túnel do Grilo, já passou pelo eixo norte-sul. Situação com essas zonas? Muito tempo esta hora para entrar em Lisboa através do eixo norte-sul, por exemplo, há andamento desde o Lumiar até à Praça de Espanha, precisamente no eixo norte-sul, no cruzamento da Segunda Circular. Falei com dois agentes da divisão de trânsito da PSP que me diziam que, de facto, hoje há mais movimento, mais automóveis a circular em ciclo habitual. Os agentes diziam também que a greve dos transportes pode, de facto, ser uma explicação, mas também o facto de ser início do mês, o que poderá ajudar a este fluxo de trânsito nas entradas para Lisboa. O túnel do Grilo, onde me encontro, está completamente cheio, não há paragens, mas os automóveis circulam muito devagar. Daqui vejo também os acessos para a Calçada do Carris e, de facto, o cenário é o mesmo. Trânsito muito congestionado. A vida está, de facto, muito complicada a esta hora para quem vem da ponte Vasco da Gama e da A1 para entrar no centro da cidade de Lisboa. Isso mesmo admitia há instante um condutor que faz este trajeto habitualmente, com quem, de forma apressada, conseguir falar, sem mesmo lhe perguntar os motivos de tanto trânsito, o condutor apressou-se desde logo a dizer à breve, à breve. As pessoas também não abrem os vidros dos carros porque está muito frio, está mais frio, aliás, agora do que estava às 7 da manhã, e por isso, apesar do abrandamento, o trânsito vai circulando, mas com muita intensidade a esta hora. Ana Sofia Freitas, bem agasalhada na moto TSF, trazendo-nos assim ao longo da manhã imagens do trânsito, hoje um pouco mais complicado na Grande Lisboa. São 9 horas, 9 minutos para do continente e da Madeira. Em última hora, notícia de que o comboio de viaturas do Secretário-Geral das Nações Unidas foi recebido com pedras e sapatos atirados por manifestantes palestinianos na faixa de Gaza. Baquinun está nos territórios palestinos e à chegada a Gaza, o território governado pelo movimento islamita Hamas, foi então recebido por dezenas de manifestantes que atiraram aos carros da comitiva pedras e também sapatos que no mundo árabe, como sabemos, são considerados um símbolo de insulto. Os protestos, os manifestantes explicaram que estão a protestar pelo facto do chefe das Nações Unidas não se pretender encontrar com famílias de palestinianos detidos por Israel durante esta visita de Ban Ki-moon à faixa de Gaza. Outro assunto, principal atualidade ainda, rescaldo da grande violência no estádio de futebol do Egito, 74 mortos, centenas de feridos, balanço último da batalha campal entre adeptos de dois clubes rivais, um deles treinados pelo português Manuel José. Já vimos que o pico da violência acontece um ano depois dos protestos da Praça Tahrir, que haveriam derrubar o Mubarak. Há exatamente um ano, talvez se lembre, aconteceu a célebre carga de camelos, animais que
que carregavam, aliás, contra manifestantes violentos no coração do Cairo. Bom, agora, a tragédia no estádio da cidade costeira de Port Said revela o vazio de segurança, a deriva política e social neste país árabe, que é o país árabe mais populoso do mundo. Protagonistas do episódio sangrento, jovens adeptos de futebol que têm, num domingo, um peso específico na sociedade egípcia. Eles dizem que, sem eles, não teria havido uma revolução no Egito. Os ultras Halawi e os ultras White Knights, Cavaleiros Brancos, dinamizam de forma profissional os dois maiores clubes do Cairo, do Egito e de todo o continente africano. Para lá da rivalidade entre os dois clubes do Cairo, o Al-Ahly e o Zamalek, as claques estiveram nos mesmos caminhos no apoio da revolução contra o regime de Mubarak. As claques fazem parte de jovens, acima de tudo com formação universitária, mas também oriundos de outros setores da sociedade. Organizaram campanhas online, alguns membros imolaram-se pelo fogo no início da revolta egípcia há um ano. Nos últimos dias cresceram as denúncias de perseguição por parte da polícia. Na rede social Facebook, os ultras da Praça Tahrir, que juntam elementos das duas claques e outros opositores, pedem agora a cabeça do arrogante e traidor Marshal Tantawi, que lidera a junta militar egípcia. Raul Braga Pires, especialista em assuntos árabes, professor na Universidade Marroquina de Rabat, já foi à bola várias vezes no Egito e há uma hora contava-nos aqui em direto que as armas brancas são adereços vulgares nas bancadas dos estádios. Já existia um jogo no Cairo do Al-Ahly com o Zamalek e que qualquer pessoa pode entrar com o que quiser dentro do estádio. A polícia está ali, mas não resiste às pessoas. Quer dizer, eu tive pessoas ao meu lado que parece que trabalhavam num talho pela quantidade de facas que levavam para dentro do estádio de futebol. Não me admira nada, não fico nada espantado com os números e com a violência. Assim, a reação deste especialista em assuntos árabes. Depois da queda de Mubarak, a insegurança tem crescido. A Irmandade Muçulmana, movimento político dominante, já avisou para esperar por baixo sangue. Nas ruas tem havido pressão continuada para que os militares deixem de ter o poder, mas Raul Braga Pires não acredita que isso vai acontecer. Este especialista em assuntos árabes trata de nos lembrar qual o equilíbrio de forças que existe atualmente no Egito e de que depende a relação de estabilidade com o vizinho Israel. A Irmandade Muçulmana ganhou as eleições, teve a maioria dos votos, mas o Al-Nur teve uma votação, os salafistas tiveram uma votação tão expressiva que colocaram a Irmandade Muçulmana no mainstream. E sabe-se que o Al-Nur foi financiado por dinheiro da Arábia Saudita, o que significa dizer que são dinheiros americanos. Isto pode parecer muito contra a natura, mas o que acontece é que neste momento o Parlamento egípcio tem 67% de assentos islamistas. Ou seja, estes números apresentados assim a frio dão exatamente a razão total aos militares de que eles não podem sair do poder, porque com um governo islamista, o acordo de paz com Israel deixa de existir. Tudo aquilo que foi, toda a arquitetura securitária, em termos de diplomática, que foi feita no tempo de Mubarak, vai cair pela base. Opinião de Raul Braga Pires, especialista em assuntos árabes, no dia seguinte à tragédia do estádio de futebol de Port Said no Egito. Angola está a captar cada vez mais a atenção dos portugueses, seja porque os empresários deste país, onde são gritantes as desigualdades, vão conquistando fatias importantes do tecido económico português, seja porque, num outro sentido, cada vez mais portugueses procuram em Angola um novo desafio profissional ou mesmo uma alternativa à crise e ao desemprego. João Jannes esteve recentemente em Luanda e traz hoje à antena da TSF o sonho angolano. Os portugueses chegam a Luanda às centenas todas as semanas. São altamente qualificados e com espírito para viver em Angola, como é o caso de Nuno Santos Silva, engenheiro da profissão. Quem gosta de cá viver, isso depois torna-se um jogo, é um desafio. A pessoa sabe que não vai ganhar sempre. Eu já tive dias sem água. Mas também é uma felicidade enorme. Parece que ganhamos o euro milhões quando finalmente conseguimos que o caminhão da água chegue a casa ou quando finalmente arranjamos o gerador e temos um apartamento com a eletricidade do gerador. Amilcar Duarte, empresário no ramo das bebidas, aos 38 anos, encontrou o Eldorado em Angola. O que eu consigo realizar aqui em 3 meses não conseguiria realizar em 3 anos em Portugal. Viver em Luanda ainda não é fácil. O trânsito caótico, a falta de limpeza, de luz e água tornam difíceis os dias, explica o artista plástico Miguel Barros. É uma cidade com cerca de 6 milhões de pessoas, é uma cidade que tem em crescimento brutal, construção de tudo, e tem problemas complicados de ordem de
gerador, tem que saber gerir o gerador, estar as horas aceso e não todo o tempo. Quanto à água, há que saber onde é que se vai buscar água, os caminhões de cisterna, enfim. As contrariedades têm que ser encaradas com espírito positivo, revela Maria Odete Pinheiro, diretora adjunta do Jornal de Saúde de Angola. Há algumas coisas menos simpáticas, mas até essas coisas menos simpáticas, como a falta de energia, a falta de água, enfim, essas coisas, enfim, alguma falta de limpeza nas ruas e de ordem, digamos assim. Mas também isso dá algum movimento diferente às nossas vidas e acaba por ser uma coisa que tem a sua graça. Eu vejo isso dessa forma. Apesar de Luanda ser ainda a cidade mais cara do mundo, a maioria dos portugueses está perfeitamente inserida na sociedade e não pensa regressar a Portugal. Um certo da reportagem O Sonho Ambulante, trabalho de João Janes e Luís Borges, que pode escutar na íntegra depois das 7 da tarde. 9h16, agora voltamos ao destaque desta manhã, João Paulo Alcazar. A greve não picou bilhete nos comboios. Em Lisboa, metro fechado, mas há muitos autocarros da Carris esta manhã a circular. Do Porto, a greve faz moça na STCP, mas importa lembrar, não há greve no metro, que circula sem problemas, cenário nas duas principais cidades do país. Amanhã agora com 4 graus no Porto, estão 7 em Lisboa, 10 em Faro, 15 em Ponta Delgada e no Funchal. Já a seguir o Brasil, depois há tudo pensar e o Paulo Bruno Guerra.